Quando eu entendo que todo mundo tem alguma coisa para ensinar, né? Que ninguém é burro o suficiente que não tem alguma coisa para ensinar, e que ninguém é inteligente o suficiente que não tem algo para aprender, o jogo muda, né? Uhum. Porque é muito mais fácil para o ser humano buscar inspiração em alguém que já teve sucesso. Mas o que é o sucesso? Essa é a grande pergunta, né? O que é o sucesso? O sucesso é intangível, o sucesso é para ti uma coisa, para mim é outra, e talvez aquele pedreiro que tu falou, aquele motora que tu falou, aquele gandula, aquela moça que faz limpeza lá no hotel, ou enfim, no parque que tu atende, eles já estão vivendo seu sucesso, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do IceCast, o nosso podcast de negócios aqui na Ice Soluções Não Óbvias. Hoje, finalmente, eu consegui encontrar um grande amigo meu de longa data, assim como o nosso convidado passado. Porém, com o Rafael, nosso convidado de hoje, eu tive muito mais contato e muito mais tempo de valor junto. Então, é uma pessoa muito importante na minha vida, ajudou a formar aí o Rodrigo, que vocês veem no outro lado, tanto nas partes boas quanto nas partes ruins, a gente estava junto e se ajudando. Hoje, felizmente, estou aqui então com o Rafaelzinho Adams. Brincadeiras à parte, Rafael Adam é um empresário aqui da cidade já há muito tempo. Hoje ele abriu um novo negócio na cidade, que ele vai falar um pouquinho mais na sequência. Já vem desenvolvendo negócios, tanto para ele quanto para outras empresas, há muito tempo. Mestre de relacionamentos, aprendi muito sobre relacionamento com ele. E hoje eu tenho, mais uma vez, né, graças ao Icecast, a grande oportunidade de bater um papo sobre negócios, bater um papo sobre network, sobre relacionamento e, mais uma vez, com uma pessoa de valor, tanto para mim quanto talvez para vocês aí no outro lado da tela. Se não for ainda, a partir de agora vai ser. Rafinha, obrigado, cara, pelo teu Valeu, tempo. Diego. Obrigado pelas palavras. Fico muito feliz e saiba que a recíproca é total e verdadeira. Fico feliz demais de poder trocar essa ideia contigo. A gente que se conhece aí já de longa data tem história para fazer não um podcast, mas fazer acho que uma série de TV, alguma coisa assim, porque é muita coisa. E fico feliz de trocar ideias tanto na área de business, quanto na área pessoal, na área de festa, de escola, de tudo, porque a gente tem uma vivência grande e eu tenho certeza que eu não estou aqui fazendo o Icecast com um colega de trabalho, mas sim com um amigo, né, de longa data. Então, fico muito feliz, obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal da AIS aí, que são amigos todos, né? Então, vamos trocar uma ideia, falar um pouco de alguns cases, algumas coisas para a gente conseguir expressar um pouco da vivência que a gente tem para os outros, né? E é porque a vida não é nada mais, nada menos que uma contação de histórias, né? É isso aí. Antes da gente começar, Fim, eu quero convidar a galera, aqueles básicos recadinhos antes de começar o podcast, né? Primeira coisa, a rapaziada que está nos assistindo agora, larga o dedo pesado aqui embaixo, no curtir, num comentário incrível, num compartilhamento com um brother, pode ser agora ou pode ser em algum momento aqui na frente que vocês acham que o assunto que a gente está falando seja pertinente para algum amigo, para algum conhecido, ou até para alguém que vocês nem conhecem tão bem assim, mas o assunto que a gente vai falar pode impactar a vida desse seu amigo, desse seu conhecido, dessa pessoa que você vai enviar o vídeo. Então envia, não hesita, envia o vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Até porque, é claro, além de ajudar essa pessoa, né, Finha, que vai receber o conteúdo, também ajuda muito a gente aqui no canal, né? Então, curtir, comentar, compartilhar e é óbvio, né? Se inscrever e ativar o sininho aqui no YouTube. Para quem está nos ouvindo, pode nos seguir no canal do Spotify aí, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E até aproveitando porque não custa nada, né? Não custa nada, né, Finha? Ajudar um amigo próximo, ajudar, compartilhar, comentar, isso ajuda muito no engajamento do post, não custa nada, né? É Então, isso isso aí. é E demora importante. uma fração de segundos, né, Finha? Isso aí. Uma fração de segundos. Rapaziada, então a gente vai começar o nosso episódio de hoje, o nosso momento de hoje, falando um pouco de vida, né? De
essa coisa em comum que todos nós temos, né, Finha? Seja aqui, seja na África, seja na Europa, seja onde for, todos nós temos uma coisa em comum, que é a nossa vida, né? É muito louco, cara, porque cada um de nós dá um significado diferente para a sua vida, né? E entende muitas outras coisas que a gente tem em comum de uma forma diferente. Por quê? Porque a sua vida foi diferente, a sua criação foi diferente, o seu relacionamento com o mundo foi diferente, né, Rafinha? Conta pra gente um pouquinho, cara, de como foi a tua trajetória, né? Como é que tu chegou até onde tu chegou? Até antes de tu começar, cara, tem uma coisa que me marcou muito, que inclusive eu vim pensando pra cá, né? Vim pensando nisso hoje pra cá. Foi Tu foi a primeira pessoa, cara, que trocou uma empresa, o mundo corporativo, um bom salário, por um lugar, uma empresa com gente muito foda e que tu considerava talvez mais foda do que o lugar que tu trabalhava antes, onde já com 2 filhos na época, tu resolveu ganhar 3 vezes menos do que tu ganhava de salário naquela época. E a gente está falando de 2016, 17, né? Apenas pelo teu coração, pelo momento da tua vida naquele ano, né? Tu resolveu escolher uma coisa melhor para ti, mas pior financeiramente. E isso me impactou muito, cara. E me trouxe uma lição, né? De que nem tudo é dinheiro, cara. E que eu vi naquela vez e naquele momento eu não tinha te entendido, saca? É louco como a gente consegue dar lições assim sem nem querer dar uma lição, né? E foi uma das coisas que eu aprendi contigo, cara. Te agradeço pelo que tu fez naquela época. Não sei se foi certo ou errado pra ti, mas foi a tua escolha e pra mim me ensinou muita coisa, né? Antes mesmo da gente de fato conversar na vida profissional, antes disso a gente tinha falado só na vida pessoal, mas aquilo ali me impactou muito, cara. Então, obrigado. Não sei se foi uma cagada na tua vida ou se foi uma coisa muito boa, mas obrigado por ter feito isso, porque me impactou. Me impactou. Legal. Agora sim, cara, vou te contar aí pra galera um pouquinho da tua trajetória. Tá, vamos lá então. Eu vou começar do começo e depois eu entro nessa história que tu comentou, explicar um pouco como é que foi essa decisão, o que a gente pensou. Mas, cara, tudo começou em 1994, quando eu nasci. Não, tô brincando. Mas, cara, essa vivência aí de relacionamento, de lidar com as pessoas, isso aí vem do berço, vem de quando a gente nasce. Isso é uma coisa que não, tu não compra na farmácia, tu não vai no mercado e compra relacionamento. Isso é uma coisa que tu tem desde criança, desde pequeno, e isso vai muito da tua forma que tu vem ao mundo. Isso é personalidade, né, da pessoa. Desde pequeno, eu tenho algumas fotos minhas, pequenininho, com a camisa do Inter, e eu gostava de comprar aquele suco Petri, o pequenininho, e eu tirava o suco Petri porque tu conseguia tirar o rótulo, e eu colocava no braço para imitar a faixa de capitão. Porque eu adorava aquilo dali, para mim era um negócio que eu achava demais, assim, ser capitão, comandar, ter a frente, ver a liderança. Os primeiros momentos da minha vida que eu me lembro do futebol e das coisas, foi o Dunga na Copa de 98, né, capitão, comemorando, aquela imponência, eu achava aquilo lá demais, era uma coisa que me inspirava muito. E aí isso foi tornando aflorando uma questão interna minha de ter isso para a vida toda, de liderança, de me colocar à frente, de me posicionar, de me colocar. E, cara, não tá errado. Eu sempre digo, no time tem que ter o capitão, o cara que chama à frente, mas tem que ter o cara de bastidor lá atrás, o lateral esquerdo, Massagista, velho, que sabe? entende, O todo mundo pessoal, importa. do técnico, o corporativo, tudo é uma engrenagem completa. Não existe certo e errado, existe cada um na sua posição. Então, às vezes a pessoa vai dizer assim, putz, mas todo mundo falando de ser líder, de se colocar, mas eu não gosto disso, não me sinto bem. Cara, perfeito. Te posiciona onde tu tá feliz, onde tu tá bem. Então, iniciando dessa forma, eu fui percebendo que eu tinha, de fato, um interesse, uma vontade muito grande de me relacionar com pessoas, me comunicar com as pessoas. E aí fui crescendo, me colocando, e aí vai sendo líder de turma, vai sendo líder de isso, aquilo, participando de Grêmio Estudantil, vai fazendo todo esse trabalho. E aí foi entrando na minha remontada depois dos 17 anos, saí da escola,
comecei um curso de mecânica industrial, que era uma coisa que eu adorava e gosto até hoje. Sério, cara? Nossa, amo, Não amo. te vejo nem um pouquinho em mecânica Não, industrial, mano. mecânica industrial, elétrica, tudo isso eu adoro, adoro. Tanto que esses dias ali no curto eu tava trocando refletor, a 7, 8 metros de altura trocando refletor. 10 horas da noite, certo? Tudo Bem coisa de certo. empreendedor mesmo, E tudo né? certo, né? Psicopata. E tudo certo, porque eu gosto. E aí, cara, saí, isso com 18 anos, e surgiu a oportunidade de me candidatar a vereador. Foi uma loucura. Votei em ti. Obrigado. O voto é secreto. E aí, cara, me candidatei a vereador, digo, e foi muito legal. Foi uma aventura maravilhosa na minha vida. Aprendi demais. Aprendi, assim, foi uma escola para mim, de ver coisas erradas e daqui a pouco nessas coisas erradas aí, tu querer mudar e tu sentir que tu não pode mudar, e aí tu, como é que eu posso mudar? E aí tu vê que tu pode mudar um pouquinho, e aí às vezes esse pouquinho que tu mudar, tu já vai conseguir fazer um desenvolvimento que vai ser importante, vai afetar uma vida de uma pessoa positivamente. Então, a gente sempre sai com 18 anos, com 19, enfim, querendo mudar o mundo, querendo, pô, eu vou resolver todos os problemas do universo. Sendo que uma das coisas que eu fazia, cara, era passar de noite, e aí eu tinha um acordo com a equipe de iluminação pública, que eu tinha uma fita preta e amarela de pare e tal, Uhum. que eu levava dentro do carro, e aí às vezes eu passava de noite em alguns bairros, para ver se tinha refletor queimado, luz queimada, eu passava em volta do poste, eles sabiam que estava queimado, onde eles podiam trocar a lâmpada, então tinha já isso, um acordo, mandava para eles, ó, na rua tal, tem tantos postes e tal. Daqui a pouco eu fazendo essa troca de poste era uma pessoa que poderia não ter sido assaltada, uma pessoa que pode. Então, é pequeno? Pô, é muito pouco. Mas era algo que eu fazia e que eu me Mas sentia é algo, bem, né? era algo, e eu acho que se cada um vai fazendo esse movimento, vai gerando esse status positivo, né? Então, eu tive a oportunidade de ficar 3 anos ali como vereador, tive uma votação extremamente expressiva. A gente pega a quantidade de pessoas que já se candidatou a vereador, o primo, o tio, o parente, e às vezes não conseguiu, Você não teve obteve muita esse. gente na tua família que passou Meu por vida pai, política? meu pai, meu É, pai foi vereador, foi o mais jovem da história, ele com 23, e daí eu fui lá e credo. 18. Aí com 18 eu entrei. E, cara, então eu tive esse trabalho, né, como vereador, que foi muito importante para mim, para o meu crescimento de contatos, o crescimento pessoal, o crescimento de vida, de fato. Eu amadureci muito, muito tive que amadurecer. E nessa sequência aí de amadurecimento, eu tive outras felicidades, que foram as maiores felicidades da minha vida, que foi encontrar o amor da minha vida, né? Nesse caminho, minha esposa, que está comigo até hoje, em todas as batalhas, e ela gerar os dois maiores frutos que eu já pude ter, que é o Joaquim e a Giovana, que são a razão e o motivo de eu acordar todos os dias. Então vieram desse envolvimento com a política, né? Através de uma batida no Fusca, a Andy bateu no meu Fusca e aí Esse Fusca, gerou, rapaz do céu. gerou um caso de amor maravilhoso. Então eu passei por esse momento muito bom, muito feliz na vereança. E aí criei muitas conexões, muito network, saí dali e fui para a área privada. Na área privada, fui para o Snowland na época, comecei a fazer esse trabalho comercial. Era uma pessoa que eu tinha zero experiência na área comercial. Foi a tua primeira experiência na área Foi a primeira, comercial? foi a primeira experiência. E eu me lembro que um dos meus chefes na época ele falou, cara, eles te colocaram aqui para dentro porque tu era vereador. E eles falaram assim, acha algum canto para ele e coloca. Não sabia Mas disso. não sabiam se eu ia Nem gerar tu alguma coisa, sabia, na nem eu, verdade, mas né? enfim. E aí eu comecei a criar fórmulas, criar coisas que eu fazia diferente dos demais, enfim, e fui gerando e gostando do negócio, gostando da área privada. Nesse momento da tua vida, tu já tinha estudado alguma coisa de network, de relacionamento, de Nada, venda, de qualquer coisa? nada, 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 Era nada. tudo do teu cerne mesmo.
Era de dentro pra fora, não de fora pra dentro. Nada. Daí, tipo assim, depois tu estuda PNL, daí tu Aham. vê espelhamento, rapport, todas essas técnicas, daí tu diz, cara, eu já fazia isso, só que tu não sabe, na real. Cara, eu fiz a mesma coisa na minha vida, cara. É, E foi nessa empresa que a gente trabalhou junto. isso O aí. Fernando, Aham. meu sócio hoje, ele me disse assim, cara, lê Dale Fernando não, Carnegie. né? Desculpa, O Punch. Punch. Né? Não tem como chamar o Fernando de Fernando, é Punch. Até porque senão ninguém conhece, né? Isso. Ele disse pra eu ler Dale Carnegie. Como fazer amigos e... Como fazer amigos e encantar pessoas. Influenciar Influenciar pessoas. pessoas. Cara, eu li o livro naquela época e eu disse, por que eu tô perdendo meu tempo lendo o livro? Mal sabia eu que seria tão importante para o Sim. desenvolvimento, mas tudo que eu lia eu já fazia, cara. Era É, muito legal, tu muito só legal. aflora aquilo que tu já faz, né? Né? Então, por isso que eu digo, a pessoa, ela já nasce com uma linha de pensamento que ela vai se sentir bem fazendo, então, a pessoa já nasce comercial, ela gosta de fazer relacionamento. Tem pessoas que amam planilhas e que gostam de trabalhar sozinho. É maravilhoso, o sol brilha para todo mundo. Então, isso é não tem problema algum. E aí, cara, nessa trajetória tomei essa decisão de vida que tu comentou ali antes, que era um trabalho que eu me coloquei à disposição na época, saí de algo construído já, Muito 2, 3 anos, sólido, né? sólido, poderia ter seguido com certeza dentro do grupo e fui para esse novo desafio na época. É, tive a oportunidade de trabalhar contigo ali, foi muito legal, a gente conseguiu desenvolver várias coisas em conjunto, alcançar resultados assim bem expressivos em pouco tempo. Cara, a decisão ali principal, na real, foi um mexe na carreira que eu precisava, sabe? Quantos anos tu tinha, Rafa? Foi 2018, eu tinha 24. Tipo, É. 18 foi pro poder público, fez Não, teu não, mandato. eu fui 12 poder público, 13 na real, entrei, fiquei até 16 entrei Tu entrou com 12 no poder público. 2012. Não, 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 não. Tô falando de idade, irmão. Idade, 18 anos, 18 anos, aí tu foi pro 22 Snowland. pro Snow E e daí, 24. entendi. Aí eu tinha 24. Cara, E era de fato a tua terceira experiência profissional. era. E assim, foi um motivo na época que eu quis dar um mesh na carreira. Uhum. Eu tava me sentindo já estagnado, sabe? De tipo assim, pô, cara, será que dá pra crescer? Não Sim. dá? E vi uma oportunidade ali de, cara, se der certo, e a galera tá pensando, vai dar certo pra todo mundo, Uhum. né? Eu vou te ser bem sincero, o comercial ele pensa muito no dinheiro. Uhum. E, cara, tá tudo certo. O comercial, qualquer comercial que vier falar assim, cara, eu não quero atingir metas, não quero ganhar mais dinheiro. Cara, O de errado não tá não, certo. ele não é isso, sabe? Porque o comercial, quando pedem teto salarial para comercial, cara, para mim não existe teto salarial. Eu quero ganhar o máximo que der. Por quê? Porque a empresa tá ganhando, o É, colaborador tá isso, ganhando, é um ciclo exatamente, virtuoso, né? exatamente. E aí, na época, foi isso. Foi essa mudança, porque daí eu via, cara, se É der certo, verdade. vai dar certo É para todo verdade. mundo. Então, sendo bem sincero, assim, para te digo, não foi uma decisão que eu tomei de não trabalhar pelo dinheiro, mas sim de vislumbrar lá na frente, cara, eu posso ganhar Entendi. mais dinheiro e vou dar um passo para trás para daqui a pouco correr para frente e Uhum. saltar para a vida. Coisas na época ali de cunho geral da empresa acabaram não funcionando, não deram certo. Infelizmente, a experiência final não foi a melhor, mas não por culpa nossa, não por Uhum. desenvolvimento nosso, mas sim por situações do acaso, né? Ninguém Uhum. sai de casa querendo errar, ninguém sai de Não, casa não, querendo não, não. fazer qualquer coisa e todo mundo estava ali tentando alcançar o objetivo e aí não acabou não gerando o que a gente esperava. E aí nessa sequência de imediato eu saí, eu pedi para sair, fui para a Broker na época, É né? verdade. Que aí foi mais uma escola, né? Uma empresa que é extremamente consolidada, uma empresa aí que está com quase 30 anos de história, então, que, enfim, é a maior empresa do sul do Brasil de turismo, com toda Conhecido a nível mundo, certeza, né, Rafa? receptivo, com toda certeza. E aí tive essa oportunidade de beber dessa água ali,
aprender muito com todo mundo que trabalhava lá, com toda a equipe, com toda a gestão da Broker, uma empresa maravilhosa, tem um carinho Sim. enorme por eles. Já é a segunda geração que está trabalhando ali na F. Começou com a Anne. Começou com as meninas. Começou Ah, com a bom. Anne, e aí a Anne trouxe a Carlise, a Bill, também Aham. junto na sequência, hoje são as duas, e também tá o Guto também agora. Uhum. Então todo mundo ali, todo mundo. Mas, cara, o mais incrível dessa caminhada é que a gente aprende muito com os donos, com os gestores, as pessoas, É verdade. mas a gente aprende muito mais com os colaboradores, sabe? Com as histórias de vida que a gente vai pegando. E lá eu tive a oportunidade de gerar, de fazer uma gestão de equipe, mudança de várias outras coisas que já estavam escritas. Uhum. Tinha, assim, coisas bobas, mas a linha do Bastur, que era o que eu trabalhava na época, ela existia e era a mesma desde 2013, desde que abriu. E aí eu fiz uma análise geral do negócio, falei, cara, se a gente mudar, e olha só que louco, na baixa temporada o Bastur ele rodava de 2 a 3 ônibus por dia na rota principal. E na alta temporada, devido à demanda, se colocavam todos os ônibus disponíveis. Eram 5 double decks, que eram os 2 andares, e mais os menores, se colocava todos eles na rota porque tinha muita gente. Uhum. E aí eu me lembro que teve uma temporada lá que aí eles pediram, tá, e aí, já tá preparado os ônibus, que a gente tem que colocar todos, né? E o Júlio falou, a gente não vai colocar todos. Como não vai colocar todos? Não. A gente vai colocar menos carros na rua. E a gente vai duplicar os carros. Mas como assim? Eu falei, eu fiz uma análise. Todas as vezes que o carro lotava, tinha uma rota que estava vazia. Então, o erro não era para acertar o erro que tinha, não era colocar mais carros em rota, e sim colocar mais carros por rota. Então, eu reduzi dos 5 carros pela rota, eu reduzi para 2, e cada um desses carros ele tinha um carro de apoio que ficava atrás. Então, eu mudava a minha capacidade técnica de 90 pessoas por carro para 180. Aham. Então, quando lotava, eu lotava 2 carros. E eu tinha um aproveitamento melhor de rota, Uhum. não Menos tinha carros em carro jogo. rodando Uhum. vazio, reduzia custo. E, cara, foi uma análise que eu fiz ali em cima, aprendi e a equipe comprou a ideia, a gente colocou. Eu lembro quando eu apresentei para a equipe, todo mundo me xingou. Não, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Calma, relaxa, eu tenho um plano. Que loucura, né? E aí deu certo. E aí, digo, rolou. Foram 3 anos muito bons ali. Passamos por uma pandemia juntos, retomamos uma pandemia, criamos produtos, fizemos montagens, foi maravilhoso. E assim como lá em 2016, em 2018 eu precisava de uma virada de chave de empresa, de vida, também decidi fazer isso, também decidi dessa forma, conversei com as meninas e tudo mais, e decidi seguir um outro caminho, né? E fazer esse trabalho que eu estou agora, de consultoria comercial para mais clientes. Estou muito feliz também, porque o mais legal, e isso a AIS também participa, é tu poder não falar apenas com um estilo de gestão, Uhum. mas eu falo com vários estilos de gestão, eu aprendo com vários estilos de gestão, e aí, por consequência disso, o profissional, Rafael Adam, ele cresce, Com porque tu certeza. vê uma linha de negócio muito agressiva, tu vê uma linha de negócio extremamente conservadora, tu vê uma linha de negócio extremamente cautelosa, e cada uma tem o seu ponto que daqui a pouco eu consigo ajustar para aproveitar num caminho, aproveitar em outro, e tu te torna um profissional cada vez mais capacitado. Então, o que daqui a pouco a AIS aprende com a equipe de Fórmula Truck, ela pode colocar na equipe de transplante capilar, Isso. entendeu? É isso aí. Então, a AIS ela se torna uma empresa muito melhor porque ela consegue beber de várias fontes e, de igual forma, o Rafael consegue. Então, foi nessa sequência. E aí, chega esse ano, existe a oportunidade de eu montar um negócio em paralelo a esse negócio de consultoria comercial, que é a montagem de um complexo esportivo para quadras de areia, né? Que tá pronto, Tá né? pronto Inclusive, né? agora, a gente já vai fazer a inauguração agora dele, já está com ele com as portas abertas, recebendo público. E, enfim,
tô nessa vivência. Que Então, minha massa. trajetória é mais ou menos essa. Que massa, cara. Começou lá atrás, tá aqui. As pessoas são muito diferentes entre si, né, Rafa? Como tu falou, a gente bebendo de várias fontes, a gente consegue resolver uma gama maior de problemas, né? Porque eu tenho, por mais que seja um conhecimento raso, eu tenho um conhecimento de várias áreas, né? Então eu posso sim pegar conhecimento da equipe de Fórmula Truck e trazer para a galera do transplante capilar. A gente sabe que é muito importante, Finha, além de aprender, também aplicar muito conhecimento, né? Porque senão eu fico com um cabeção desse tamanho, tombando pro lado e nada muda na minha vida. Uhum, Não adianta eu só beber, beber, beber e não compartilhar isso com o mundo, né? uhum. Falando em beber de fontes puras, incríveis, boas, né? Enfim, quem é que são, ou quem foram, ou quem vão ser, né, os teus mentores, as tuas inspirações, aquela referência que tu diz assim, cara, esse aqui, essa pessoa ou essa empresa, todo mundo precisa conhecer. Quem seria esse nome, cara? Cara, sendo bem sincero, é injusto tu trazer uma pergunta assim tão forte e tu colocar uma pessoa só, tá? A ideologia, né, que a gente passou tantas vezes na política, que as pessoas brigam pela ideologia, a ideologia ela é burra, na real. Porque quando tu te abraça só uma linha de pensamento, tu vai cometer erros, né? Porque em certos momentos uma tá correta, outra não tá, e quando tu tem uma ideologia, tu, cara, tu levanta aquela bandeira e aquilo dali, né? Então tu colocar uma influência só é muito complexo, né? Seu limite é três, então, para não falar Não, não, uma eu bíblia. vou dizer assim, ó, eu aprendi muito, muito sobre trabalho com um pedreiro da obra, sabe? Que me inspirou a, apesar das dificuldades, estar ali e colocar. Eu aprendi muito com um motorista, sabe? Que, apesar de tudo, enfrenta um trânsito caótico. Então a gente sempre tenta buscar assim, inspirações. O Elon Musk, o Uhum, Bill Gates. Nossa, uhum. esses caras são Intocáveis. demais. Nossa, eu quero ser igual a eles. Steve Jobs. Cara, mas na real, meu, o Zé da esquina ali, cara, acorda às 6 da manhã para conseguir levar pão para casa Isso da é criança. ressignificar as paradas, né, Finha? Porque quando eu entendo que todo mundo tem alguma coisa para ensinar, né? Que ninguém é burro o suficiente que não tem alguma coisa para ensinar, e que ninguém é inteligente o suficiente que não tem algo para aprender, o jogo muda, né? Uhum. Porque é muito mais fácil para o ser humano buscar inspiração em alguém que já teve sucesso. Mas o que é o sucesso? Essa é a grande pergunta, né? O que é o sucesso? O sucesso é intangível, o sucesso é para ti uma coisa, para mim é outra, e talvez aquele pedreiro que tu falou, aquele motora que tu falou, aquele gandula, aquela moça que faz limpeza lá no hotel, ou enfim, no parque que tu atende, eles já estão vivendo seu sucesso, né? E é muito louco porque o sucesso ele não é atingir algo, Uhum. né? Uhum. Mas é eu olhar para o meu caminho e me sentir satisfeito com o que está acontecendo agora, né? Isso. Eu posso estar buscando algo mais, e eu devo estar buscando algo mais, mas o sucesso é gostar do que eu estou vivendo agora, né, Uhum. cara? Uhum. Legal isso, cara. É uma boa reflexão. Então, inspiração política, profissional, eu me inspiro muito mais nas atitudes das pessoas do que numa pessoa concreta, porque qualquer pessoa, eu tenho vários defeitos, várias falhas, tu tem, digo, todas as pessoas têm, Claro. então na real eu olhar para a pessoa, ver para ela o que que ela fez de errado e eu corrigir em mim para eu não fazer aquilo Uhum, dali, uhum, ou ver coisas boas que a pessoa está fazendo e eu colocar essas coisas boas em mim e fazer também, sabe? Então, atitudes elas valem muito mais do que palavras jogadas ao vento, do que qualquer outra coisa. Então, é muito complexo. Eu poderia colocar pessoas aqui que foram importantes na minha trajetória, né? Meus familiares, a própria Andy que me carregou em momentos difíceis, estava do meu uhum, lado, uhum. me dá o apoio, me dá o suporte.
Às vezes eu preciso ficar até mais tarde, ela tá ali, amor, vai lá, vamos lá, tamo junto, vamos lá. É, de a gente tá num período de construção e ela tá junto, levando as crianças junto, as crianças me apoiando, o Joaquim do meu lado. Me lembro de um fato que a gente estava recém ali agora, no caso do curta, um pavilhão todo desmontado, né, sem nada, assim, sem ver, e aí eu conversando, o Joaquim e a Giovana, né, eu pedindo a opinião deles, o que eles achavam, onde é que tinha que colocar o bar, e eles cheios das histórias. Papai, eu acho que tem que ter isso, eu acho que tem que ter Qual é a aquilo. idade deles? A Giovana tem 7, o Joaquim tem 8. E aí eles contando, porque eu acho que isso, papai, eu acho que a gente poderia fazer isso e tal. E aí ele sempre disse, papai, quando abrir o curta, eu vou querer ajudar. Tava ele sentadinho semana passada lá atrás da Copa, bem feliz. Ele e a Giovana, os dois, né? Então, essas atitudes deles, né, de graça. E é muito louco, né, Finha? Eu não tenho filho ainda, nem filha ainda, mas certa vez eu assisti uma peça de teatro, um musical, assim. Teatro Mágico é o nome, inclusive. Quem não conhece, vale a pesquisa. E o cara falou a seguinte frase: as crianças são poéticas por natureza. E aí eu fiquei matutando em cima disso, dias e dias e dias, isso foi ano retrasado. E é isso, né, Finha? Uhum. A poesia, ela tá muito incrustada nas A crianças, né? pureza delas. É, porque ele até citou um caso assim, né? Ele tava cuidando do sobrinho dele, e aí ele falou pro sobrinho dele: a gente vai brincar, tá? Mas a gente vai brincar só mais um pouco. Quanto tempo tu quer brincar ainda? Ele olhou pro tio dele assim, disse: eu quero brincar o tempo de 2 filmes. Porque ele não sabe o que é 1 hora. Ele não sabe o que é 2 horas. Ele não sabe o que é 15 minutos. Mas ele sabe que um filme demora para terminar. Uhum. Ele sabe que durante um filme dá para fazer muita coisa. Sim, Então ele disse que, para medir o tempo que ele queria brincar, claro, ele disse que queria brincar o tempo de 2 filmes. claro. E aí que mora a poesia, né? Porque por mais que eu não saiba o que eu quero falar, eu dou um jeito de falar. Uhum. Eu linko com coisas que são muitas vezes subjetivas ou até irreais, né? De forma extremamente pura, de forma extremamente inocente, né? Então é muito gostoso ouvir esses papai, papai, né? Porque é Total, uma poesia, cara. total, Cada total. vez que eles falam alguma coisa, por mais incoerente com a realidade que seja, acho que quanto mais incoerente, mais gostoso de ouvir, Porque né? daí eles vêm com a visão pura deles da vida aí, né? Então, isso é maravilhoso. Então, hoje, o que me inspira e influencia são as atitudes das pessoas, Uhum. que acaba tornando a gente pessoas melhores e o entorno melhor, né? Enfim, se a gente pudesse, então, vou melhorar um pouquinho. Se a gente pudesse falar pra galera um ponto que eles também conheçam, ou até um caso que tu viveu e que tu disse, tu tirou um puta insight desse momento, seja lá com o pedreiro, seja lá com o motorista, seja com quem for. Cara, esse momento aqui que aconteceu A, B, C, mudou minha vida. Por D, E e F. Conta pra galera aí. Só um ponto em comum, né? Porque aí tu fala da Andy, tu fala dos teus filhos, Mudou a talvez a minha galera vida. não conheça. Não é nem mudar a tua vida, Finha, mas que tu tira uma lição, Sim. sabe, Cara, cara? bom, eu vou usar um exemplo, tá? Eu tinha saído da Câmara de 2016, estava no Snow, Uhum. e o Snowland na época tinha a campanha do alimento. Uhum. E Troca um quilo de alimento por um ingresso, é isso, isso, na né? época, era mais ou menos algo nesse sentido. E para auxílio da contagem dos alimentos, da montagem, vinham pessoas do CRER, É um era um centro de centro de reabilitação, reabilitação. né? E naquele dia veio alguns reabilitados, eles estavam lá, e aí eles estavam fazendo a contagem. Tinha um rapaz lá super dedicado, se colocando e tal. E aí ele precisava fazer uma listagem, tava lá entregando os vouchers, e aí eu fui sair e ele me entregou os vouchers, né, para não ficar com ele. Uhum. Eu falei pra pessoa, falei, não, cara, não precisa, pode ficar com os vouchers, eu confio em ti. E saí. Quando eu voltei, ele tava chorando. Ele falou, fazia tempo que ninguém confiava em mim. Uhum. Então, aquilo dali foi uma coisa que me marcou, porque
às vezes uma palavra nossa pode gerar uma agenda positiva na vida da pessoa que muda o restante do pensamento dela. Então ele se emocionou muito com aquilo, porque daqui a pouco ele já era dependente de químico, ali ele estava conseguindo se reabilitar e ele ouviu de uma pessoa que confiava nele, um estranho, sabe? Então, pô, imagina, para ele foi uma vitória, É, sabe? Então, que lição que eu tiro disso aí, por que que é tangível, né? A gente entender que as nossas palavras, elas têm poder, elas têm força, e que a gente pode, de alguma maneira, melhorar o dia de uma pessoa, apenas com uma palavra, com um que bom dia, com uma loucura. forma. Então, isso é um exemplo tangível, né? De algo que aconteceu, um fato que aconteceu, e que eu vi que Legal. isso a gente pode... Legal, baita exemplo. E eu acho que todo mundo consegue compartilhar do sentimento desse momento, né? Isso. Porque muitas vezes a gente releva, né, o impacto das nossas palavras na vida de outra pessoa. Até dando um exemplo meu agora. Voltando nas crianças, né? Meu sobrinho, Paulinho, ele, certo dia ele estava numa festinha de São João, na escola dele. Daí ele trocou um ticket de, sei lá, eu acho que era cachorro quente, por 2 tickets de refrigerante. Daí ele voltou e me cutucou assim: ô Dindo, tu viu? O que que houve? Eu fui lá, negociei com ele, eu troquei um ticket por 2. Ele fez assim pra mim: homem de negócios. Cara, parece bobagem, né? Mas meu sogro, ele é marceneiro, a minha sogra é dona de casa, a mãe do menino, do Paulinho, ela vende consórcio, o irmão é Uber, o outro irmão é recepcionista de hotel, o único homem de negócios da vida dele sou eu. E aí tu pensa, né, qual é o poder da palavra? O poder da palavra muitas vezes impacta, né, como aconteceu no teu caso. Pode mudar a vida de outra pessoa. Mas o exemplo para a poesia da criançada, irmão, isso não tem conexão maior do que a inspiração dessas crianças, né? Uhum. Então, cara, a lição que eu tirei desse momento é: fale menos e faça mais com as crianças, né, Uhum. cara? Uhum. Porque elas estão cagando pro que tu tá falando. Uhum. Elas querem é ver tu fazer. Uhum. E isso corrobora muito com cultura e propósito de empresa e tudo mais, porque eu falo muito para os nossos clientes e também para quem não é nosso cliente, inclusive já falei para ti, que cultura é o que o papai e a mamãe ensinam sem nem falar contigo, Uhum. através do exemplo, né? Por que que tu acha que Joaquim e Giovanna estavam atrás do bar, felizes da vida, ou teve um dia que eu vi uma foto tua também nos stories, 10h30, quase 11 horas da noite, e o Joaquim felizão contigo na areia, tá Uhum. ligado? Então, Uhum. não tenho filho, mas sei que, né, o exemplo para uma criança, Arrasta, cara, é muito mais impactante que um empurrão, com né? certeza. Cara, faz comigo, não é porque eu tô te mandando, É. né? Faz comigo, não porque eu tô te falando para fazer. E, cara, pra mim isso é muito claro, porque assim, o, o Joca agora ele entrou O Joca. numa fase do futebol, né? Depois da Copa do Mundo, ele virou a chave e joga bola, e isso e aquilo. Ah, deu E aí, 8 anos, né? 8 anos, quero ser goleiro, pai, quero ser Ai, goleiro, que né? massa! Pra quem não sabe, esse fera aqui era goleiro, né? Baita goleiro, E inclusive. aí, cara, às vezes eu conto algumas histórias pra ele, mostro minhas camisas, minha luva e tal, e eu vejo que ele se enche de orgulho, assim, sabe? Pá, papai, que legal e tal. E às vezes a gente tá na pracinha, alguma coisa assim, a gente vai jogar no gol, e é muito engraçado, porque daí eu vou no gol e aí eu jogo no time dele. E, claro, jogando com outras crianças e tudo mais. Cara, eu não deixo passar só pra ver a alegria dele. Ele aqui, ó. Esse é meu pai. Galão. Já jogou profissional? E aí ele fica nessa alegria dele, ele fica nessa. E aí eu sei que ele se orgulha em me ver daqui a pouco o jogo fazendo um esporte, indo bem no esporte, me posicionando bem, tendo esse Uhum. resultado. Porque ele acaba pegando esse exemplo, né? Que Então é massa, isso né, aí. Finha? É Que isso aí. massa. Finha, a gente fala muito,
né, de coisas profundas, fala muito de coisas subjetivas, né? Eu queria ir um pouquinho para a prática, cara, fugindo até um pouco do nosso roteiro aqui. A gente teve uma reunião ontem aqui com o time de criatividade, olhando para o nosso Icecast. A gente fez uma pesquisa e uma das coisas que a galera falou foi que a gente precisa trazer coisas práticas. Então cá estamos, né? Finha, de forma prática, para quem está iniciando a sua jornada no mundo dos negócios, para quem está iniciando a sua jornada no mundo profissional, seja um líder ou não, e que está tudo bem, como a gente estava Uhum, falando antes, né, uhum, Finha? uhum. E é claro, olhando para as tuas experiências, tanto profissionais como também no poder público, se tu pudesse dar uma dica prática para essa galera, cara, estuda isso, ou cara, não faz isso, ou cara, faz isso. O que tu falaria para a galera que está nos ouvindo de forma prática, mano? Cara, de forma prática, Difícil, né? é muito complexo porque tudo é muito subjetivo, mas assim, o mais prático de tudo é fazer aquilo que tu gosta e que tu vai bem. Uhum. Bom, se tu fizer aquilo que tu gosta, tu vai bem. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Cara, pô, eu adoro falar com as pessoas, eu gosto de me relacionar, de falar em público e tudo mais. E eu sou analista financeiro. O desenvolvedor. Cara, meu, não é o caminho. Pá, mas como é que eu posso sair dessa minha vida agora que eu sou analista financeiro? Eu ganho, porque assim, a gente trabalha e está na empresa não por filantropia, a gente está por ganhar dinheiro e pagar as contas no final do mês e tá tudo certo nisso. Agora, se tu acabar de alguma forma tendo essa necessidade de receber esse dinheiro do salário que tu tá tendo, desta linha que tu tá, mas eu quero ter algo a mais, é buscar esse algo a mais. O que que eu posso buscar de forma para conseguir esse algo a mais? Olha na tua empresa. Bom, eu sou analista financeiro, mas, cara, tem um cargo ali comercial que eu acho que eu me enquadraria. Vou me preparar para esse cargo, para essa. Ir atrás disso, montar, se colocar à disposição, tentar fazer essa mudança e buscar uma recolocação interna dessa forma. E no momento que chegar lá, cara, baixar a cabeça e trabalhar. Transpirar a full e fazer acontecer. Não existe fórmula de trabalho de ganhar dinheiro rápido, cara, sem uma montagem, sabe? Sem uma roupagem geral de tu ter esse movimento, porque tu precisa fazer um alicerce muito forte, tu conseguir construir uma casa boa, tu precisa de um alicerce forte para construir um bom prédio. Se o alicerce está fraco, tu não vai conseguir ter e pode ter problemas no futuro. Então, quanto mais tu trabalhar de ir atrás, de fazer as coisas, de movimentar. Eu vou lá, eu vou buscar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ir lá, eu preciso daquilo, eu vou ir fazer essa reunião. Ah, mas não sei se preciso. Ah, cara, o que que eu vou ganhar mais com isso? Eu vou ganhar, eu sou comissionado, por que que eu vou fazer essa reunião? Não precisa. Cara, se tu já tá com esse pensamento, então não é isso. Que tu não tá te sentindo bem. No momento que tu vê, cara, pô, eu vou fazer isso, vou colocar, vou atrás, vou fazer, vou me movimentar, vou buscar isso, vou buscar melhoria, vou buscar o a mais, vou fazer. Ah, mas o meu chefe não me valoriza, ele não tá me olhando. Sempre tem alguém olhando. Uhum. Sempre tem alguém olhando. Cara, eu vou te ser bem sincero assim, digo, não sei como é que é a tua crença ou algo do gênero, mas a principal virada de chave na minha vida e assim de ter uma, uma melhoria cada vez maior foi quando eu realmente percebi que o motorista do ônibus que se chama a minha vida, o motorista da minha vida é Deus. Nesse momento que tu percebe que ele que está te guiando e que tu entrega tudo para ele, cara,
Não tem. Não tem, não tem volta. Deus faz a gente, e aqui eu digo Deus, que é o que a minha crença, Uhum. mas para quem está acompanhando a gente pode ser Alá, pode ser Oxalá, pode ser Buda, pode ser, cara, qualquer, mas que tenha a fé no teu motorista da tua vida, cara, não tem modelo de volta, né? Porque aí tu entrega isso, tu faz isso de uma maneira, mas assim, não é dizer assim, eu acredito, eu vou lá. Não, é um momento que tu, cara, tu vai dizer assim, não tem. É isso, deu. É Deus. Então, na minha trajetória, claro, tem muito trabalho, tem muito isso, mas é sempre conversando com Deus e Deus dando esse feedback pra gente, esse mas todo mundo diz que Deus conversa com a gente, Deus ele às vezes não, às vezes ele pode ser só em sinais, em alguma coisa que tu acredita ali, aqui ou colar, né? Então, no momento que tu entrega 100% a Deus, no meu caso, eu obtive respostas Uhum. que eu não tinha anteriormente, que acabava me travando, né? Eu lembro um dia que a gente estava de carro, eu e tu, trabalhando, Aham. e tu me dizia assim, putz, cara, que coisa, toda vez que a gente dá um passo para frente, a gente já vai aguardando o que vai dar de errado, sabe? E no momento que tu coloca essa positividade, tu entrega a Deus, tu vai ver que as coisas vão acontecendo da forma que tem que ser. Aham. Exatamente. Então, tipo assim, pô, tá travando tal coisa. Não era para ser. Não é, por algum motivo não era para ser. Vamos lá, Entende isso, sequência, né? vai. Eu estava conversando com 2, 3 possíveis clientes um tempo atrás. Cara, travado, 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 travado. Cara, eu falei, vou entregar nas mãos de Deus e seja o que Seja o que for pra ser. for para ser. 2 dias depois. Exatamente, 2 dias depois eu tive uma reunião com um cliente que o cara só falou assim, cara, é isso. No outro dia eu já estava prestando serviço. Foi um dia de negociação. Por quê? Porque eu fiz essa entrega, cara. Então, assim, prático, prático. Trabalho, ir atrás, se colocar, mas ter muita fé que vai dar certo. Positividade, sabe? Não atrair É. negatividade, colocar coisas Isso boas. é uma coisa que existe bastante trabalho mental, né? Assim, não é uma Total. coisa que, pô, agora, a partir de agora eu larguei. Não é Uhum. bem assim, né? Exige um entendimento de si mesmo para depois conseguir, né, olhar para fora e pensar, ok, tá tudo bem, né? Tu falando aí me trouxe uma reflexão sobre o momento da minha vida hoje, cara. Hoje eu tô vivendo uma modificação de ego, né? A minha vida inteira, eu me dividi em dois, né? Eu sempre fui o Rodrigo DJ Bolt, eu sempre fui o Rodrigo dos negócios, né? Uhum. E eu tô vivendo um momento de transição na minha vida, onde eu tô desapegando do meu alter ego DJ Bolt. Não é que eu vou parar, tá, gente? Mas eu tô deixando de investir tanta energia no DJ Bolt e vou colher tudo que eu plantei até agora. Porque foram 10 anos, né, Finha? E já fazem 5 anos que eu tô num platô. Eu não consegui subir mais e mais e mais. Pô, tem muitas coisas que influenciam nesse platô, né? Pô, tem o meu core nunca foi música, meu core sempre foi negócios, meu core sempre foi comunicação, vendas, mesmo eu não aceitando, né? Meu core, tudo que eu desenvolvi, muitas coisas deram errado, outras deram certo, mas não certo o suficiente para que eu vivesse apenas disso, né? Então, inclusive a minha primeira empresa falida foi um evento de música eletrônica, né? E eu estou muito nessa transição, Finha, de aceitar o que de fato eu sou bom, o que Deus me deu que eu fosse bom, que está no meu DNA, Uhum. que eu não estudei para que eu já fosse bom, agora eu estudei e consegui melhorar ainda mais. Mas eu tô nessa transição, sabe, Finha? Uhum. Entre desapegar de uma coisa, o que eu investi 10 anos da minha vida, e é difícil pra cacete, e começar de fato a investir numa coisa que a vida inteira me proporcionou ser bom, que é comunicação, vendas, a famosa persuasão, a oratória, expressão corporal, entender pessoas, entender a expressão corporal de outra pessoa. Eu até então nunca tinha estudado.
E eu estava com o meu canhão virado para o outro lado. Eu investi 10 anos, mais uma vez, 10 anos da minha vida na música. E eu não me arrependo, filho. Eu não me arrependo. Mas a minha dica prática nesse momento, contando um pedacinho dessa história, seria: não se apeguem. Não se apeguem. A vida ela é feita de escolhas, né? Uhum. E nenhuma escolha é errada, a não ser que tu prejudique alguém. A partir do Mas, momento que a tua escolha prejudica alguém, aí é uma escolha errada, né? Se a gente fez uma escolha e ali na frente não deu certo, a gente precisa aprender com isso. E a uhum. partir do momento que eu aprendo com isso, fim, já não é uma escolha errada. Sim. A minha dica prática no momento que eu estou vivendo hoje é: desapega, desapega. E o desapega, Finha, traduzindo para quem é talvez espiritualmente desenvolvido, mais desenvolvido do que eu, é larga na mão de Deus. Uhum. Cara, desapega. Foram 10 anos da minha vida. E é difícil, tá? É muito difícil desapegar de uma coisa que você investiu 10 anos da sua vida, para que aos 32 anos, que para muitos é jovem, para outros já nem tanto, né? Você fazer uma guinada totalmente diferente na sua vida porque não deu certo. Porque você não conseguiu evoluir. Porque você não consegue viver disso, né? Então, não é sucesso e não é insucesso. Mas eu tive que fazer uma escolha e eu tô vivendo essa escolha hoje. Eu estou bem no momento de desapegar do DJ Bolt. De novo, não é que eu vou parar, contratantes continuam me chamando. Mas também não vou investir tanto tempo como eu investi antes, né, Finha? Uhum. Eu saía da AIS ou do Olivas, quando eu trabalhava lá, ou até dessa startup que a gente trabalhou junto, e ia investir meu tempo na música, deixando de descansar, deixando de ficar com a esposa, deixando de ter o meu tempo ósseo para reflexão, né? Porque o ser humano não gosta de ócio, né? Inconscientemente, o ser humano não gosta de ócio. Mas, ao mesmo tempo, o ócio é importantíssimo para que a gente reflita sobre coisas como, por exemplo, estou investindo 10 anos da minha vida numa coisa que assim que eu estou num platô, e no outro lado da minha vida que eu não estou dando atenção, eu estou despontando sem dar atenção. Eu Uhum. preciso de ócio, e eu não tinha ócio, Uhum. porque eu estava sempre em atividade. A gente é muito inquieto, né, Finha? Muitas vezes eu me peguei com 3 trabalhos ao mesmo tempo, saindo da AIS, indo pro Olivas e trabalhando numa loja de roupas à noite, né? Cara, não façam isso. Não por muito tempo, pelo menos. É a segunda dica prática, tá? Tenham tempo ósseo. Perfeito. E isso que tu coloca, cara, tem certas coisas que acontecem que a gente não vê explicação, né? Eu vou trazer um exemplo prático. A Andy, ela, todas as amigas dela, todos os amigos dela eram conhecidos meus. Todos, quase a maioria dos meus amigos também eram conhecidos dela. Era para ela ter ido estudar no Cenecista e ter sido tua colega, mas por algum destino divino, não. O carro bateu. Foi depois, foi naquele momento. Aquele era o momento da gente se conhecer, sabe? Para poder gerar o Joaquim, gerar a Giovana e construir essa vida junto. Então, a gente sempre tenta buscar explicações para coisas divinas que, cara, não tem explicação. Então, o fato de daqui a pouco tu estar neste platô, digo, é porque tá te protegendo de algo ali na frente e ele tá te preparando para algo ali na frente e ele tá te montando para algo ali na frente. O fato de tu ter trabalhado 3 empregos, né, te dignificou em entender que, cara, trabalhar não mata ninguém. Eu vou conseguir trabalhar. Se eu precisar fazer isso, eu vou fazer, sabe? É, ontem eu fui dormir, eu estava resolvendo algumas questões, fui dormir era 2 e alguma coisa da manhã, hoje 6 da manhã eu estava acordado. Foi 4 horas. É um sono de qualidade? Não é, cara, não é. Mas não vai me matar um dia. Agora, eu não posso permanecer isso o resto da minha vida,
Só que isso te fortalece e te prepara para, sim, possibilitar e conseguir ter o que Deus está preparando para ti, né? Tem passagens bíblicas que explicam isso, que dizem isso, né? O menor dos homens, a menor das pessoas, vão ter aquilo que Deus preparou para elas, o império delas, mas tudo isso no tempo de Deus. Então, cara, para mim isso, eu sempre fui um cara, eu até me considerava ateu um tempo atrás. E cara, tá tudo certo, né? Ciclos. Ciclo de vida. Só que hoje em dia eu tenho total fé, cara, vai ser da forma que tem que ser e Deus está preparando para isso, sabe? Então, não, a gente não pode pensar que tu perdeu 10 anos da tua vida. Não, tu ganhou 10 anos de experiência numa área que tu vai utilizar com toda certeza, cara. Exato. Daqui a pouco o cliente que vai fazer a mudança de vida, ele vai querer que tu trabalhe com ele, que seja teu parceiro, alguma coisa assim, que tu conheceu ele na música, Isso. sabe? Então Deus preparou isso, colocou esses 10 anos de vida para ti, fazendo isso para tu ter essa experiência e colocar essa expertise, sabe? Então, cara, é maravilhoso, mas é difícil, é difícil. A gente não tem esse pensamento ainda. Todo mundo fala, porque deixa na mão de Deus, deixa. Cara, tenha fé. No momento que tiver fé. Eu tenho vários amigos meus, mas, cara, não acredito em Deus. Não sei. Cara, tudo bem, mas tenha fé em algo. Se tu acha que a pedra que tu tem em casa, ela te emana energia, tenha fé naquilo que vai acontecer. Isso é muito louco, né, Finha? Porque as pessoas, na sua grande maioria, pensam que ter fé é Deus, é ir pra É igreja, ir pra né? igreja, é pagar o dízimo. Isso. Cara, não é. Respeito quem acha que é isso e tá É, tudo claro. certo, cara. Não existe intolerância religiosa. Cara, cada um faz o que quiser com a vida. Mas se a tua fé daqui a pouco é tu pegar enfim, fazer uma doação, fazer algo, cara, é isso aí. Teve uma passagem que aconteceu comigo esses tempos. Cara, me lembro que tinha dado umas questões e tudo mais. Cara, tava sem R$ 1 no bolso, sem R$ 1 no bolso ali, naquela. E aí, acho que achei, acho que era R$ 50. Acharam no mochila. Pô, que legal. Saí do meu carro, chegou uma pessoa. Pô, estou vendendo meias. Ah, Várzea Grande. Ah, poxa, quanto que é? Cada meia, são 3 meias por 35, acho que é isso. Perfeito. Eu, Teu dinheiro tá aqui. E dei os 50 para ele. Eu te faço por duas, não. Esse dinheiro é teu, veio para ti. Precisa agora e eu pego as minhas. Esse ato de doar, eu não fiz aquilo para mostrar em rede social, nada. E aí eu comprei a meia dele e foi com R$ 15 a mais. Cara, mas é dele, sabe? Porque eu senti naquele momento, veio um insight na minha cabeça. Cara, então, lembra os 50 que tu acabou de achar na mochila? Cara, tá aqui, entrega. O ato de doar, fazer o próximo, sabe? Toda vez que a gente pode fazer isso, que a gente pode ter um ato de ajudar o próximo, de fazer uma outra pessoa sorrir, cara, esse é o nosso trabalho que Deus coloca pra gente na nossa vida, de auxiliar o próximo, de capacitar os próximos, de estar aqui e ajudando. Então, se Deus está colocando a gente numa posição que hoje a gente pode ajudar os demais, faça. Sabe? Faça. Mas as pessoas são más. Cara, mas daí é o travesseiro delas, não é o meu. E eu tô fazendo o meu e Deus vai me dar em dobro. Vai me dar em dobro. E, cara, é isso aí que eu penso. Quanto tempo temos? Estamos chegando aos 59. Finha, uma pergunta agora, vou até virar o roteiro de cabeça para baixo aqui, porque essa não está no roteiro, tá? E a gente já está encaminhando aqui para a finaleira também. Eu acho que essa é uma pergunta muito boa para encerrar. Essa eu copiei do Thiago Nigro no Olha só. Primocast. Cara, uma coisa
que tu sempre almejou na tua vida, mas que nunca aconteceu e que foi bom não ter acontecido. Entendeu a pergunta? Sim, entendi. O que é essa coisa, filho? Cara, eu sempre quis ser jogador de futebol profissional. Eu sabia Sempre. que tu ia falar isso. Eu tinha Jogar no certeza meu Colorado. absoluta. Jogar no meu Colorado. Tinha certeza, cara, que tu ia falar isso. Cara, isso era um sonho de infância e graças a Deus não aconteceu. Talvez eu teria tido uma outra vida, uma outra carreira que teria sido maravilhosa também. Hoje a gente pega aí o Ramiro, que é um irmão meu que tá até junto Sócio, no inclusive. negócio, sócio. Que eu fico feliz demais pela trajetória que ele montou, que ele tem desenvolvido Onde que ele tá jogando hoje? no Cruzeiro. Cruzeiro. É um cara que eu admiro demais, demais, demais. Coração maravilhoso, enfim, gente boa demais. Ele era teu colega, filha. E não, ele é 93. Ah, tá. O Renan 92, assim como você, ele 93 e eu 94. Cara, se eu tivesse sido jogador de futebol profissional, talvez eu não estaria aqui hoje, não teria tido, o Fusca não teria sido batido, o Joaquim não teria nascido, a Giovana não teria nascido, minha vida teria sido completamente diferente. E eu acho que não é nem a gente pensar o que deixou de acontecer, que tu fica feliz que não aconteceu hoje. Acho que isso é muito pesado, porque na real poderia ter acontecido coisas maravilhosas também, daquele lado da vida. Mas eu acho que a pergunta ideal seria assim, qual que foi a trajetória do efeito borboleta, né? Qual que foi a curva do tempo que tu colocaria que tu não estaria aqui hoje, sabe? O que foi essa mudança? É muito difícil a gente dizer se vai ser bom, se vai ser ruim, né? Hoje eu tô feliz demais de ter a vida que eu tenho. Sou grato a Deus por exatamente tudo, 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 tudo que eu tenho. Todas as dificuldades que eu passo, que, enfim, grato. Dificuldade é sabedoria, né, filho? Total, total. Então, seria isso, cara. Ou até mesmo, né? É que jogador profissional já era um pouco mais difícil porque eu era um grande goleiro reserva. Sim. A água estava sempre gelada, eu era um cara do grupo, meus discursos motivacionais eram maravilhosos. Eu era um grande goleiro reserva. Eu era um grande goleiro reserva. Isso aí vai virar corte, no treino eu era muito bom, né? Para treinar, mas pro jogo não, né? E isso é muito louco, porque quando eu joguei contra o Grêmio e tive goleiro mais hospitaleiro que existiu na história. Total. O Grêmio veio fazer a pré-temporada profissional, o Ramiro jogava no Grêmio na época, e eu joguei contra o Grêmio, então isso é uma coisa que, cara, eu contava meus netos. E eu joguei super bem aquele jogo, fiz várias defesas, dei entrevista, campo, né? Tudo mais, campo. E, cara, foi muito louco, porque daí todo mundo pediu, tá, mas enfim, vai lá, né? Tu ainda tem tempo, né? Quantos anos você tinha? Tinha 21. Nossa, no auge. Não, ainda queria dominar o mundo naquela época, mano. Sim, eu era vereador, tinha 20 para 21. Nossa. Cheio de energia. Não, eu tinha 20 na época. E aí, cara, vai lá, afinha, tenta, vai, não sei o que. Eu falei, não, cara, não precisa, já, cara. Porque assim, eu nunca fui um bom goleiro pra. Eu era um cara que, assim, eu me lembro de um caso. Cruzaram uma bola na área, eu saí nela, peguei e acabei machucando o jogador. Antes dele cair no chão, já estava segurando a bola, ele, para não machucar ele, pedindo desculpa. E eu me lembro do treinador me xingando. Disse assim, não tem que pedir desculpa não, vai pro jogo, dá no meio. Eu falei, cara, mas eu não sou isso. Não sou eu. Não é eu. Então, o ambiente de campo, de futebol, ele é muito hostil. Sabe? Muito contato. Muito. Físico, então, mental, etc. Durante os 90 minutos, é uma guerra. Depois dos 90, tranquilo. E muitos têm essa capacidade, alguns não, de, jogo, fora é fora. Eu não conseguia ter a capacidade do campo, do hostil, ser dentro dos 90. Eu não tinha isso. Não tinha comigo esse campo hostil de, cara, ganhar. Não tinha. Isso fez com que eu não tivesse uma performance tão boa, enfim. Mas, fora disso, em 2016, eu me candidatei a vereador pela segunda vez.
né? Aumentei a minha votação. Todos do meu partido abaixaram. Eu consegui aumentar a votação, fiz uma votação maravilhosa, 600 votos na época. Quase entrei como vereador. Aquele quase, ele talvez eu poderia ter tornado uma carreira política. Uhum. E ali foi a chancela de, cara, fica na iniciativa privada. E é onde eu tô hoje. Hoje eu poderia daqui a pouco estar ocupando um cargo político, um cargo público. Eu estaria em outra vida, Talvez ela tá nem aqui, né? nem aqui. Então, são quebras da curva-tempo, do efeito borboleta, que hoje aconteceram e, cara, eu tô feliz que aconteceu diferente, que daí na época, putz, e agora, né? Perdi a eleição, o que vai acontecer? Cara, Deus preparou um outro caminho florido, maravilhoso, para eu acompanhar. Muito legal, cara, muito legal. Fim, eu quero te agradecer pelo teu tempo. Quero te agradecer por ter vindo nos visitar de novo, por ter tomado um café comigo sem tomar café, né? Inclusive, uma das minhas missões de vida é fazer esse cara tomar um café, porque ele não sabe o quão bom é um café. Ele nunca tomou um café. É, Eu estou conversando isso. frente de uma câmera com alguém que nunca tomou café. Ah, café não, né? Fim, ó, Pretei os dentes. obrigado pelo teu tempo, irmão. Sabe que é sempre um prazer falar contigo. Inclusive, falta memória no meu telefone para que a gente consiga gravar as nossas 10 horas de conversa, É porque isso aí. é sempre muito enriquecedor falar contigo e sempre Valeu, meu renova a querido. atenção, Boa. né? Sempre Cara, renova a atenção e a gente sempre tem um papo melhor e mais gostoso, tanto que a gente usou 4 perguntas aqui do roteiro é. só. Não, e quando me mandaram o roteiro, eu ainda brinquei contigo, que eu nunca tinha recebido um roteiro na minha vida, tá? Viu, tá? Nunca tinha recebido um roteiro na minha vida. Porque eu sempre fui isso do improviso, sabe? Do corre, e a gente é dessa forma. Primeira entrevista que eu dei para uma rádio foi em dezembro de 2012. Eu tinha recém sido eleito 2012 eu vereador. comia terra ainda, Finha. 2012. E aí eu dei a entrevista e antes de eu ir para a entrevista, eu me lembro que, como vereador, eu tinha dado entrevistas antes em outros casos, mas como vereador, e daí eu fui para essa entrevista e ainda pedi na época se eu deveria ter pedido algum roteiro, alguma coisa assim. E daí eles me falaram assim, cara, como tu é um homem público, se tu pede o roteiro antes, parece que tu tá devendo algo e tá com medo, né? Então tu tá tendo que te preparar para ir pro lugar. Então não faça isso. E desde aquele dia, meu, nunca pedi, né? Eu vou para os lugares e vou, né, da forma que foi e falo, às vezes falo algumas coisas erradas, mas todo mundo comete erros, né? Mas é isso aí. Eu até risquei aqui, tá escrito Rodrigo Costa, não é Ogide. Isso aqui é só para os mais antigos. Cara, digo obrigado pela atenção, obrigado à AIS, parabéns pelo trabalho de vocês. Não só a AIS, Solucione RH, Tamo Junto Gramado, Tamo Junto Canela, todas essas iniciativas maravilhosas aí que vocês estão desenvolvendo, estão fazendo à frente disso, né? E eu não tenho nem dúvida do sucesso, porque vocês trabalham demais, vocês buscam isso e fazem o bem, né? Vocês não desejam mal para ninguém, vocês não querem que o site do outro caia para o site de você subir, vocês não querem que a plataforma do outro dê errado para a plataforma de vocês dar certo. Então, quando tu pensa só de forma positiva, sem querer derrubar o outro, cara, não tem erro. E conversar contigo sempre vai ser um prazer, sempre vou estar à disposição. Pode faltar daqui a pouco um tempo aqui, um tempo ali, uma agenda aqui, uma agenda aqui, mas 20 vezes a sempre, gente agendou, isso, tá? umas 20 20. vezes. Mas, cara, é um prazerzão enorme estar contigo aqui, conversar com a galera e de alguma forma só passar a palavra. Se chegar para uma pessoa e essa pessoa daqui a pouco captar 10 segundos da conversa, meu, É isso aí. é Deus colocando a gente no caminho dessa pessoa como um mentor da palavra. Às vezes pode parecer que eu tô meio que me tornando um coach ou alguma coisa assim. Não, não é isso. É só porque são coisas da vida que acontecem e, cara, eu tenho que só passar, né? Não é nem colocar isso goela abaixo de ninguém. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, cara, É total esse o direito. ponto, né? Eu acho que essa é uma outra dica prática, né? Para encerrar agora. Dica prática, caras e moças. Deem valor, né? Para o que de fato também dá valor para vocês, né?
Não se preocupem aí com haters, com pessoas que falam, com pessoas que reprimem, porque Tu vai só perder tempo da tua energia, só vai te tirar o teu foco daquilo do que faz sentido, do que tu precisa para realmente acontecer. Então, pô, se eu chego em casa, tem alguém que tá me detonando, falando mal, me xingando, tal, mas do lado tem um baixinho querendo jogar Fortnite comigo, ou uma baixinha querendo brincar de esconde-esconde, cara. Por que eu vou ficar pensando, gastando tempo, energia, pensamento negativo em uma outra pessoa que não quer o meu bem, sendo que tem alguém ali do lado que está à disposição, sabe? Então, assim, tenta ir só pelo caminho do lado de positivo, coloca coisas boas na tua cabeça e tal. Todo mundo acaba falando isso, fica meio coach, fica meio batido, mas, cara, de fato é isso, né, meu? Quer ver a gente quebrar o coach? Quando a gente fala de focar em coisas positivas, não é a positividade tóxica, onde tudo na vida é positivo. Não, A de gente tem forma que se alguma. permitir, sim, ficar mal em alguns momentos. Claro. Mas, quando a gente fala de gastar energia, né, Finha? Pô, eu não gosto de uma música, tá? Eu não gosto da música do Michel Teló. Não vou lá, cara. Troca. Eu não vou lá dizer Michel Teló, eu te odeio. Não, Cara, eu vou, se eu precisa. gosto de Iron Maiden, eu vou lá no Iron Maiden e digo que eu amo os caras, entende? Como tu acabou de dizer, eu não vou ficar me preocupando com uma pessoa que tá insatisfeita por A, B, C ou D. Irmão, amanhã a gente conversa. Vou dar atenção pro Joaquim e pra Giovanni, desculpa. Pro Joaquim e pra Giovana, que estão ali esperando por mim, pra tua esposa, pra Andy, cara. Viver a vida olhando para as coisas boas não é suprimir as coisas ruins, né? Mas sim que a gente consiga focar a nossa energia em coisa boa, né? Focar a nossa energia numa solução para um problema e não devaneando sobre um problema, né? E com essa a gente encerra aí o nosso episódio de hoje. E se o problema da pessoa é contratar pessoas, a gente tem Eu quero que tu fale. é pra eu falar Claro. solução, né? RH. Quando vem de uma referência incrível como você, o jogo muda. Né? Já dizia Dale Carnegie. Rapaziada, moças, moços, esbeltos, maravilhosos que estão nos assistindo, muito obrigado por nos acompanhar até agora. Peço de novo para que vocês curtam, compartilhem, comentem aqui embaixo, né, o que vocês querem ver aqui, quem vocês querem ver por aqui, sobre o que a gente deve falar. Manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga que precisa ouvir algumas palavras de reforço, precisa de um pouquinho mais de conhecimento sobre relacionamento, inspiração. E, é claro, não deixe de assinar nosso canal ou curtir os nossos podcasts no Spotify. Muito obrigado a todo mundo e tchau! Valeu!